Hello, students! Então vocês aí, hoje já são o quê? 15? 15? Né, produção? 15 de julho. Já estamos na metade do mês, certo? O segundo semestre já começou e quando a gente percebeu, a gente já está na metade do primeiro mês do segundo semestre. Metade de julho. Passa muito rápido, pessoal, certo? E temos que trabalhar também, okay? Temos que estudar também. Não pode parar, porque senão a gente vai ficar para trás, né? Vai ser um ano perdido, então vamos nos esforçar. Então vocês do oitavo ano aqui, nós todos professores aqui, coordenação, direção, nós acreditamos no potencial de vocês, certo? Então vamos lá nos dedicar. Então, para vocês que estão vendo essa aula aí pela manhã, good morning. Se vocês estiverem vendo essa aula aí só agora de tarde, good afternoon. Mas se vocês estiverem vendo a aula só agora no período da noite, good evening. Ok? Nossa aula de hoje, que nós vamos falar no slide, a gente vai falar sobre past continuous, que é o passado contínuo. Algo que está acontecendo no passado, certo? Naquele exato momento do passado, ok? A característica do past continuous é o ing, certo? Em algum momento do passado a gente trabalhou isso já, certo? Os verbos que ganham ing no final deles. Isso é caracterizado como passado contínuo. No inglês nós chamamos de past continuous. Se vocês fossem pesquisar isso nas redes sociais, no Google, certo? Outros sites de busca aí, vocês vão ver que past continuous também pode estar colocado lá como past progressive, ok? Passado progressivo. Próximo slide aqui, a gente tem aqui o mapa, certo? A forma de como a gente vai botar uma frase no past continuous, ok? Aqui seria na negativa. A gente tem aqui o subject, que seria o sujeito. Okay? Então você já conhece I, you, we, they, he, she, it, ok? Por isso que eles foram separados aqui, olha. A gente só tem was e o were, ok? Was e were. Então aqui para o I a gente usa o was, ok? E se a gente for negar, a gente só acrescenta o not. Se a gente for melhorar ainda a frase dele, pega o was com o not, e a gente funde, ok? A gente junta os dois. E ficou wasn't, ok? Que seria não estava, ok? Wasn't, e aqui vem o verbo principal, que é o listen, ok? Até a letra N, listen. E em seguida a gente acrescenta o ing, como está mostrando aqui no nosso mapa. E ficou listening, ok? E completa a frase aqui, to music, música, ok? Então ficou a frase como I wasn't listening to music. Eu estava ouvindo música. Se a gente acrescentar o not, eu não estava, ok? Ou fundir o not com was, I wasn't listening to music. I wasn't listening to music. Eu não estava ouvindo música, ok? E aqui, usando também para o you, para o we e para o they, nós também usamos, agora nós usamos aqui a conjugação were, ok? Were, ok? E acrescentamos o not, were not. Ou se a gente quer abreviar para deixar a frase mais curta, pegou o were e juntou com o not e ficou weren't, ok? Weren't. Então ficou you weren't, ou então we weren't, ou então they weren't, ok? E aqui acrescentamos o verbo dance, que é o verbo dançar, ok? No caso, o verbo dance terminaria com a letra E, quando ele se fosse no infinitivo. Mas aqui, como acrescentou o ing, foi exatamente isso que acontece com os verbos, certo, pessoal? Se o verbo terminar com a letra E, ok? Então, isso acontece. A letra E ela vai ser cancelada e você acrescenta o ing, ok? Dancing,
ok? Então, e o complemento da frase happily. Happily quer dizer feliz, ou muito feliz, tanto faz, ok? Então, olha, e ficou, they were dancing happily. Eles estavam dançando muito felizes, ok? Se vocês querem colocar uma frase negativa, é só acrescentar o not. They were not dancing happily. Eles não estavam dançando felizes ou muito felizes, ok? Ou se vocês quiserem usar a forma abreviada, que fica até mais chique, mais bonito, né? They weren't dancing happily. Eles não estavam dançando felizes, ok? Do mesmo jeito que a gente já vai usar a conjugação do I aqui para o he, she, it, que é o was, ok? Nós usamos a conjugação para eles, certo? É só vocês lembrarem de um detalhe, pessoal. O was eu uso para quem? Para o I, para o he, she, it. E o were eu uso só para quem? Para o you, para o we e para o they, ok? Então, como eu estava dizendo aqui, o was ele vai servir para os pronomes I, he, she e o it, ok? Was. E o were vai ser usado só para you, we e they, ok? Não esqueçam disso, ok? Então, aqui eu teria ó, he was, acrescentou not, was not, ou se eu quiser aí abreviar, que pega o was ou not, wasn't, igual como fiz lá no começo. He wasn't, ou she wasn't, ou então it wasn't, ok? E aqui nós temos o verbo read, que é o verbo ler, ok? Acrescentou o ing no read, que é o verbo ler, reading, ok? I wasn't reading, ok? E complementou aqui com o resto na frase com books, seriam livros, ok? Então na afirmativa eu poderia só usar he was reading books. Ele estava lendo livros, ok? Ou she was reading books. Ela estava lendo livro. It was reading books. Alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o it pode ser ele ou ela, mas a gente não se usa, mas a gente sabe que não se usa para pessoas, ok? E se eu transformar essa frase na negativa, era só acrescentar um not, ok? He was not reading books. Ele não estava lendo livros. Ou se eu quiser abreviar, ok? Was com not, wasn't. He wasn't reading books. Ele não estava lendo livros, ok? No próximo slide aqui, a gente já tem aqui como yes, no questions. Como fazem perguntas que no máximo a gente vai dizer sim, não, ok? Então aqui seria um short, o yes, no questions, ok? Perguntas onde só exige um sim ou não. Então aqui nós temos, ó, vem o verbo to be, aqui o verbo to be que é só was e were, como eu tinha explicado para vocês. Vem o subject, que é o sujeito aqui, pode ser I, you, he, she, it, we, they, ok? Então aqui nós temos aqui, sabendo que o was só é para I, he, she, it, ok? E o were só é para you, we e they. Não se esqueça, ok? Se vocês lembrarem sempre disso, a probabilidade de vocês errarem é mínima, ok? Então aqui nós temos o main verb, que é o verbo principal, ok? Nós temos o verbo listen, watch e o be, ok? E acrescentou-se o ing nesses verbos principais, ó, ficou listening, watching, being, ok? Sendo. Listening, ouvindo. Watching, assistindo ou observando, ok? Being, sendo, ok? Então aqui, olha, complementou na primeira frase. Was I listening to music? Was I listening to music? Câmera lenta. Was I listening to music? Eu estava ouvindo música, ok? Se de repente foi uma época que ela estava, que a pessoa estava tentando lembrar a outra de alguma coisa, e a pessoa perguntou, was I listening to music? Eu estava ouvindo música? Se sim, yes, you were. Ok? Yes, you were. Sim, você estava. Ok? Se não, no, you weren't. Que é were ou not. Weren't.
No, you weren't. Não, você não estava. Ok? E aqui embaixo, ó, were you watching World Cup last night? Você estava assistindo a Copa do Mundo ontem à noite? Ok? Então, were we watching World Cup last night? Nós estávamos assistindo a Copa do Mundo ontem à noite? Ou então, were they watching World Cup last night? Eles estavam assistindo a Copa do Mundo ontem à noite? Se sim, yes, you were. Sim, você estava. Se não, no, you weren't. Do mesmo jeito com we. Se sim, yes, we were. Se não, no, we weren't. Ok? Aqui no caso do they, do mesmo jeito. Yes, they were. No caso de negativo, no, they weren't. Ok? E aqui na última frase aqui do slide, was he being lazy? Ok? A palavra lazy, pessoal, quer dizer com preguiça ou preguiçoso. Okay? Was he being lazy? Ele estava sendo preguiçoso. Okay? Was she being lazy? Ela estava sendo preguiçosa, desculpa. Preguiçosa, ok? E finalmente aqui embaixo, was it being lazy? Estava sendo preguiçoso ou preguiçosa em relação ao bicho preguiça, por exemplo, que eles andam tão devagar, esse movimento tão lento, que me dá aquela agonia de tanta preguiça. Né? Eu acho que tem um nome melhor para aquele bicho ali. Ok? Was he being lazy? Was she being lazy? Was it being lazy? Ok? Então, olha, se no caso sim, was he being lazy? Ele estava sendo preguiçoso? Yes, he was. Sim, ele estava. Was she being lazy? Ela estava sendo preguiçosa? Se sim, yes, she was. Se não, no, she wasn't. No caso do he, no, he wasn't. E no caso do it, was it being lazy? Estava sendo preguiçoso? Yes, it was. Ou então, caso negativo, no, it wasn't. Ok? Próximo slide aqui, a gente já tem, ó, W8 questions, usando aqui as perguntas específicas aqui para formar, como é que eu posso colocar para vocês? Para formalizar mais uma pergunta. Por exemplo, aqui nós temos o who, que é o W8 question, que quer dizer quem, where, que quer dizer onde, e o who, outro who também, pronto, dois who, então quem também, certo? Também aqui o question word, vem o verbo to be, vem o sujeito, vem o verbo principal e vem aqui o modificador, ou complementando aqui a frase. Vocês repararam aqui, ó, que a gente só trocou, não é isso? As palavras, o verbo, colocou o verbo na frente do pronome, ok? E lá no começo da frase, quando a gente ia especificar com quem, o que, onde, quando, como, que são esses W8 questions, conhecidos como W8 questions, a gente só coloca eles lá no começo mesmo da frase, ok? No caso aqui da primeira frase, ó, who was I talking to when the phone rang? Who was I talking to when the phone rang? Com quem eu estava conversando quando o telefone tocou? Ok? Who was I, desculpa. Who was I talking to when the phone rang? Com quem eu estava conversando quando o telefone tocou? Aqui na segunda frase. Where were you watching World Cup last night? Where quer dizer onde, então indica local, né? Onde você estava assistindo a Copa do Mundo ontem à noite, ok? Where were we watching World Cup last night? Onde nós estávamos assistindo a Copa do Mundo ontem à noite? Ou então, where were they watching World Cup last night?
onde eles ou onde elas estavam assistindo a Copa do Mundo ontem à noite. Ok? E aqui na última frase, who was he doing at 11 o'clock last night? Com quem? Ok? Ele estava... Não. Aqui na verdade poderia ser o what. Ok? What. Mas tudo bem, certo? Por exemplo, não seria o who, seria o what. No lugar da letra O, colocaria ali o AT. What. Ok? Só um exemplo de digitação ali. What was he, or what was she, ou então what was it doing at 11 o'clock last night? O que, certo? Ele ou ela estava fazendo às 11 em ponto ontem à noite. Ok? Então, o who aí ele foi substituído pelo what, ok? Que também é um outro W8 question. Próximo slide aqui. Olha só o que diz. Use of the past continuous tense. Aqui nós temos o uso do past continuous. Nós usamos o past continuous para dizer que uma ação estava em progresso em uma hora específica do passado. A ação já tinha começado nesse período, nesse horário, mas não tinha terminado. Olha só, o tempo específico seria 5 aqui, certo? Aqui nós temos o horário de 4 horas e o horário de 6 horas. Aqui nesse período aqui, ó, estava só raining, que é só chovendo, ok? Período de chuva. Então, ó, eu poderia dizer, ó, at 5 p.m. yesterday, it was raining. Às 5 em ponto. Aliás, às 5 da tarde. Ontem estava chovendo. Então, não disse quando começou a chover. Diz que às 5 em ponto lá quando deu o relógio, certo? Estava chovendo, certo? Obviamente, começou a chover bem antes disso, bem antes desse horário. Ok? At midnight, we were still driving through the desert. Olha o que diz na segunda frase. À meia-noite, nós ainda estávamos dirigindo pelo deserto, through the desert, ok? E aqui na última frase, what were you doing at midnight last night? What were you doing at midnight last night? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo à meia-noite, ontem à noite? Ok? Então aqui são exemplos de horários específicos, certo? Trabalhando com o present com past continuous. Ok? No próximo slide, nós temos aqui o uso do past continuous. Olha só, preste atenção nessa régua aqui, pessoal. Nós temos o horário de 8 da manhã, 8 a.m., 12 p.m., que é o meio-dia, não é isso? E 4 p.m., que são as 4 da tarde. Todos esses horários, ó, trabalhando, working, ok? Aqui diz o seguinte, we use the past continuous to say that an action was in progress at every moment during a period of time. O que está dizendo aí? Nós usamos o past continuous para dizer que uma ação estava em progresso a todo momento durante um período de tempo. Ok? Aqui no caso é só trabalhando, né? Working, ok? Então aqui diz o seguinte na primeira frase. Yesterday she was sitting at her desk at work all day. Tá, o que está dizendo aí? Ontem ela estava sentada, né, na cadeira dela, no trabalho, o dia todo, ok? All day. Na segunda frase, you were working all day yesterday. Você estava trabalhando o dia todo ontem. Yesterday quer dizer ontem, ok? Outra frase específica. Yesterday, they were not playing football at 9 a.m. Ontem, eles não estavam jogando futebol às 9 da manhã, ok? 9 a.m. Então, como eu estava dizendo aqui, ó, yesterday, they were not playing football at 9 a.m. Ontem, eles não estavam jogando futebol às 9 da manhã. Aqui na penúltima frase, what were you doing at 10 p.m. last night?
o que vocês estavam fazendo às 10 da noite, ontem à noite? E aqui embaixo, Jim was working at 10 p.m. last night. O Jim estava trabalhando às 10 da noite ontem à noite, ok? No próximo slide aqui, a gente tem o uso do past continuous. A gente vai só abreviar, certo? Porque é mais falando mais do que a gente já viu nos slides anteriores. We used the past continuous to say that an action in the past was temporary. Nós usamos o past continuous aqui para dizer que uma ação estava no passado, é isso, temporariamente. Olha aqui, Sarah was waiting for her friend for 20 minutes yesterday. A Sarah, tadinha da Sarah. A Sarah estava esperando pela amiga dela por 20 minutos ontem. Mas você não está esperando muito não, né? Ok? No próximo slide, a gente tem aqui, olha, past simple ou past continuous. A gente vai ver a diferença dos dois aqui nesse ponto, ok? We use past continuous together with the past simple. Como é que a gente vai usar os dois ao mesmo tempo numa frase, certo? Indica o que? Quando uma coisa estava acontecendo, que era o past continuous, aí veio o simple past e interrompeu ali aquele momento, certo? Então ali foi um passado logo depois do outro passado. Então o past continuous se refere a uma ação que estava em progresso para indicar que uma longa ação, não é isso? No passado foi interrompida, certo? Olha só, nós temos aqui às 7, o John calls, o John liga às 8 e 9 horas da manhã outra coisa acontece. Tem esse período só sleep, só dormindo, ok? Então, John's daughter was sleeping when he called her at 8 a.m. A filha do John estava dormindo quando ele ligou para ela às 8 da manhã, ok? Então, assim, dentro desse período ela continuou dormindo, certo? Pode ser, de certa forma, pode ser uma interrupção real ou só uma interrupção de tempo, ok? No próximo slide, aqui, nós temos, olha, outras situações. Jim was taking a bath when the phone rang. Jim aqui, ó, Jim estava tomando banho quando o telefone tocou. Ninguém merece quando isso acontece, né? Ou então quando a campainha toca quando a gente está no banho. Aqui na segunda frase, segunda situação, what were you doing when you broke your leg? O que você estava fazendo quando você quebrou sua perna? I was snowboarding. Eu estava praticando snowboarding, não é isso? Que é descer na neve, esquiar na neve. Próximo slide. O past continuous e o past tense aqui no simple past. Nós usamos o past simple para expressar uma ação curta que acontece no meio de uma longa ação, ok? Então, no próximo slide aí, nós temos exemplos aqui. I was watching TV when Jim knocked the door. Eu estava assistindo TV quando o Jim bateu na porta, ok? Aqui a alongação seria watching TV, ok? Estava assistindo TV, expressando o passado contínuo. Aí veio o when, que quer dizer quando, que dá uma ideia de interrupção aí. Short action, qual seria a ação curta? Knocked, bateu, é isso? Expressa aqui o simple past, que é o passado simples, ok? Então foi ele que foi a ação que interrompeu na hora que a outra estava em progresso. Próximo slide. Olha só, I was watching TV when Jim knocked the door. Eu estava assistindo TV quando o Jim bateu na porta. Ou então aqui, when Jim knocked the door, vírgula. I was watching TV, né? Vírgula em inglês é comma, ok? When Jim knocked the door, quando o Jim bateu na porta, vírgula. I was watching TV. Eu estava assistindo TV, ok? Jim knocked the door while I was watching TV. O Jim bateu na porta enquanto eu estava assistindo TV. Ou então, while I was watching TV, enquanto eu estava assistindo TV, vírgula. Jim knocked the door. O Jim bateu na porta, ok? E aí no próximo slide, acho que talvez seja o último. Foi o último.
Ok? Então, essa nossa aula de past contínuos aí foi um pouco extensa, certo? Mas foi realmente para fazer com que vocês compreendam esse conteúdo do past contínuos, que caracteriza como ING, né? Isso, uma coisa que estava em progresso no passado, certo? E a gente vem melhorando também a combinação do past contínuos com o simple past, para que vocês entendam quando uma ação estava em progresso e a outra ação interrompeu, ok? Ali, aquilo que estava acontecendo no passado. Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!